de polêmica e definições no Vasco da Gama. Isso mesmo. A gente vai falar muito aqui sobre os laços de Pedrinho e de Leila Pereira que se estreitaram novamente após grande turbulência. Vamos falar muito sobre essa questão envolvendo Vasco da Gama e Flamengo, o local da partida definido. E por falar em partida, Carille finaliza a preparação para o jogo contra o Corinthians. Corinthians que tem dois desfalques aí de peso. E a gente vai falar também sobre a situação de renovação de contrato aí de 3 atletas que a gente teve novidades nesta tarde. Eu peço a você, conforme você for chegando para assistir esse vídeo, para você deixar o seu joinha, pedir para você também se inscrever e vir fazer parte da nossa família. Perfeito? Bom, é o seguinte, vou começar falando aqui sobre um assunto que não estava nem em pauta, mas a título de conhecimento, o sorteio da Copa do Brasil será na próxima terça-feira, no dia 8. O Gigante da Colina está no pote 1, vai enfrentar uma equipe do pote 2. Ou seja, o Vasco não vai jogar contra ninguém vindo aí da Libertadores das Américas. Finalmente, no dia 8, a gente vai tomar conhecimento qual será o adversário do Vasco da Gama na terceira fase da Copa do Brasil. Mas bora falar do Campeonato Brasileiro, porque amanhã tem jogo. O Vasco da Gama busca terminar um jejum de 17 anos sem vencer o Corinthians no estado de São Paulo. O Vasco vem de um empate muito amargo contra a equipe do Melgar. O Carille sendo muito cobrado aí pela retranca. Carille que tende a repetir o time o qual enfrentou o Melgar lá no Peru, apesar do desgaste físico, né? E o seguinte, o Corinthians vem com 2 desfalques aí. O Hugo Souza, o goleiro, e o Rodrigo Garro não estarão a campo, certo? Portanto, Vasco da Gama aí tenta vencer o Corinthians que vem de uma derrota frente à equipe do Huracan, e o Corinthians precisa dar resposta no Campeonato Brasileiro, empatou a primeira rodada com a equipe do Bahia. O Vasco venceu o Santos por 2-1 na primeira rodada. Bom, agora a gente começa a entrar na parte polêmica aqui do nosso vídeo. Bom, Vasco e Flamengo está decidido o local da partida. Maracanã. Pasmem os senhores. O Pedrinho arregou. Laureano, mas a Polícia Militar vetou, teria show no Engenhão. O que o Pedrinho poderia ter feito? Poderia ter ido à Justiça Comum, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para buscar os direitos do Vasco da Gama. E não foi, não quis se expor. Colocou o rabinho entre as pernas aí e foi jogar no único lugar que não deveria jogar, no Maracanã, contra a equipe do Flamengo.
A desculpa que o Vasco simplesmente vai reduzir o aluguel do Maracanã, o Vasco acabou cedendo. E os jornalistas aí que tanto sacanearam o Vasco, Renato Maurício Prado, né? Mauro César, entre outros aí, caçoando do Vasco da Gama diante dessa atitude aí do Pedro. Cara, esse jogo não era o Vasco ter mandado no Maracanã. E, assim, judicializar a eleição do Vasco, eles vão para a justiça. Correr atrás dos interesses do Vasco, isso eles não fazem na justiça. Essa é a verdade. Pois bem, agora a gente fala aí sobre a situação de renovação de contrato aí de 3 atletas, tá? Porque é o seguinte, tão logo o Vasco retorne para o Rio de Janeiro, a gente deve ter a situação do contrato do Ryan e do Léo Jardim definida. Isso mesmo. O empresário do Léo Jardim já está com o contrato na mão, tá? Vai sentar com o Vasco da Gama aí na próxima semana, como também o do Ryan, porque o Vasco mandou a minuta errada no contrato do Ryan e acabou demorando. E a situação do Payet, o Vasco, como deve o Payet, cerca de 2 milhões de reais, o Vasco vai fazer um acordo e estender o contrato do Payet, a princípio, até dezembro, certo? O Payet que vai ter uma redução drástica aí no salário dele. E mais uma coisa polêmica, né? Por falar em botar o rabinho entre as pernas. O Pedrinho voltou a estreitar os laços aí com o Amáquia e com a Leila. O Vasco hoje treinou lá no CT do Palmeiras. O Vasco pediu ao Palmeiras para poder usar as instalações ali do Palmeiras, lá na Barra Funda. Então é o seguinte, aquela situação de que o Pedrinho estava ligado com a Leila e coisa e tal, parece que não é bem desse jeito. A situação aí, as arestas foram aparadas aí, certo? E a vida que segue, e assim está a situação. Perfeito? Então essas foram as notícias aí do Vasco da Gama, uma aproximação do Palmeiras, do Vasco aí, e essa aí do Flamengo e Vasco no Maracanã foi a gota d'água. Não dá para entrar em nenhuma dividida a favor do Pedrinho por conta disso, que a gente se decepciona feio e muito feio no final. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!